Olá, turma. Paz em Cristo a todos vocês. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos continuar nossa aula, nossa última unidade. Esse mês estamos estudando sobre evidência cristã, provas de ser cristão, seguidor de Cristo. Então, a unidade 4, pessoal, é a que vamos estudar amanhã. A interação, o capítulo 1, a interação de Deus na história, o Deus da história. Vocês acompanham no livro de vocês. Características da comunicação divina. Hebreus 1 diz que Deus antigamente falou de muitas maneiras, de muitas formas, falou-nos nos últimos dias pelo Filho. Então Deus tem inúmeras formas de falar. A mais confiável é pela palavra de Deus, mas Deus pode falar de forma direta, a Trindade, pelo Espírito, pode mandar os anjos, pode falar por meio de intervenções na história, milagres. É o Deus é o Deus que da história que fala. Deus é um ser que se comunica. Em Êxodo 3 aprendemos que Deus se comunica, ele não é inalcançável e silencioso. E da natureza de Deus falar, relacionar-se, comunicar-se e apresentar-se. 1.3. Emissor divino toma a iniciativa de se comunicar com o receptor, que somos nós. O emissor divino toma a iniciativa de... Sempre é Deus que toma a iniciativa, pessoal. O emissor divino diminui de estatura para falar de igual para igual com o ser humano. Falou um idioma que Moisés pudesse entender, hebraico, Êxodo 3. Despiu da sua glória majestosa e transformou-se em um anjo. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é o Senhor Jesus. O emissor divino falou das necessidades de Moisés e do povo que ia libertar. Então Deus sempre fala. 1.4. O emissor divino usa recursos diversos para se comunicar. Como eu já falei, palavra de Deus. Deus usa esses mesmos recursos de Deus. Tem inúmeros recursos que ele usa. 1.5. Deus e o enigma do mal. Então, revestindo vocês. O objeto do estudo do enigma do mal é saber que o mal não é uma realidade independente de Deus, que há um propósito e permitir, que Deus tem o controle absoluto sobre ele, no tocante à sua origem, duração e intensidade, providenciou meios para ser resistido. Então, assim, Deus não é o autor do mal, mas permitiu que acontecesse para que se cumprir seus propósitos no mundo, até o momento em que terminará. Então, na verdade, o juízo de Deus é a justiça dele. Então, essa questão de debate, tá, pessoal? Deus é a origem, onde que vem o mal? A origem do mal, as crenças aqui na filosofia grega, de acordo com a Bíblia, Isaías 45:7. 1.5. O propósito do mal. O propósito do mal. Tá? 5.3. Atitude correta frente ao mal. Tá, pessoal? Onde que a gente vai? Eu estou gravando o vídeo. Desce no teu. Então, pessoal, o capítulo 2 vai falar sobre as profecias cumpridas na história, tá? Então, o livro de Daniel é um livro que vai falar sobre o Deus da história, os 4 impérios, lembra? Então, profecias aos grandes eventos históricos que aconteceram no mundo. O Império Medo-Persa, aqui ó, o Carneiro,
representa o Império Medo-Persa, o Império Grego, ó, o carneiro correspondendo claramente ao Império dos Medos e dos Persas, o bode, a Grécia, o Império Romano, aqui mais os animais simbólicos. Então é de extrema profundidade essas profecias, pessoal, e se cumpriu literalmente. E tem algumas aqui, ó, por exemplo, os 10 dedos da estátua, onde a pedra se destruiu a estátua, os 10 dedos permaneceram, tá, pessoal? Então assim, onde que acaba o Império Romano? Continua a Europa, pessoal. Então tem muita coisa ainda para acontecer, tá? Não foi concretizado totalmente ainda não essas profecias. Capítulo 3, a contribuição do cristianismo. Contribuição histórica, 3.1. A contribuição cultural. Lembrando que as 3 maiores religiões do mundo é o islamismo, é o cristianismo, e juntando todas as religiões do judaísmo, dá quase a metade do planeta, pessoal. 2 milhões e pouco de muçulmanos, 3 bilhões e pouco de cristãos, já dá mais a metade do planeta Terra. Então a cultura, o que é cultura? É como um óculos, a forma com que o homem vê o mundo. Então a cultura, a contribuição cultural do cristianismo é muito grande no mundo inteiro. Contribuição para a educação, tá, pessoal? Tem inúmeras delas, né? Idiomas foram transcritos pela primeira vez por missionários cristãos para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. A invenção da tipografia, que nasceu com a impressão da Bíblia por Gutenberg. Durante séculos, as únicas escolas que existiam estavam ligadas à igreja. 3.4. Contribuição religiosa e ética. São inúmeros, né? Legados mais valiosos, vida e os ensinos do fundador, Jesus. Então, é muito profundo essas lições. O capítulo 4, a lição 4, a historicidade de Cristo, tá, pessoal? Tem como comprovar historicamente, sem a Bíblia, que Jesus realmente veio nessa terra, historicamente. A vida e a obra de Jesus, os cristãos que abraçaram a fé apostólica e evangélica sempre afirmarão e continuarão a afirmar a centralidade da pessoa e obra de Jesus Cristo em toda a ordem da criação. Então, Jesus histórico é o Cristo da fé, são as mesmas pessoas. Então, a historicidade da ressurreição, local, homem que possui um túmulo escavado na rocha. Então, pessoal, tem muitas fontes históricas aí, fontes secundárias que favorecem a historicidade de Jesus. A fonte primária é a Bíblia, claro, né? Fonte secundária, falava José, historiador historiador judeu, né? Talo, historiador samaritano, eles mencionam Cristo. Fonte secundária que favorece a historicidade de Jesus: a carta de Marabá, Serapion, após 73, carta escrita no primeiro século por um pai ao filho que estava preso. O pai faz uma comparação entre as mortes de Sócrates, Pitágoras e Jesus. Plínio o Moço, 112. Plínio era governador da Bitínia, escreveu uma carta ao imperador Trajano, na qual dizia ter matado um grande número de cristãos. Então tem várias fontes, não tem só isso, tá, pessoal? Tem outros historiadores. Então vocês podem fazer uma pesquisinha básica aí. Qual historiadores que não eram cristãos, não era do cristianismo, não tinha interesse mas eles foram enfáticos em falar sobre a historicidade de Senhor Jesus, né? Que realmente foi um evento histórico mesmo que aconteceu.
tá? Então, vocês façam uma pesquisinha básica aí, procure os historiadores, as obras que vocês vão ver, tá? Um mais conhecido é o Flávio Josefo, tá? A singularidade da experiência cristã. A experiência cristã, condição que se demonstra na natureza mental, moral e espiritual do homem, através da ação sobrenatural do Espírito Santo como resultado de um relacionamento pessoal com Cristo. A razão da experiência cristã é a pessoa de Jesus Cristo. Então, é fato, pessoal. O pessoal que conhece o Senhor Jesus tem uma mudança espantadora, radical, transformadora, impactadora. Em toda a história da igreja, os cristãos tiveram esse impacto moral, ético. A importância da experiência cristã. Toda importância, né, pessoal? O Deus do cristianismo não é um Deus imperceptível, desconhecido, mas que possui atributos, características específicas reveladas nas Sagradas Escrituras. E o poder do Evangelho. O significado da experiência cristã. São muitos aqui, tá, pessoal? 5.4. A universalidade da experiência cristã, que é no mundo inteiro, né? Várias experiências, né? Por uma regiãozinha só. Muita experiência cristã na evangelização. São inúmeros fatos assim interessantes, que fatos bíblicos, fatos que aconteceu, não dá para discorrer sobre todos. Os desafios da experiência cristã são há um só critério para a verdade, a palavra de Deus imutável, que vem de um Deus imutável. Os crentes devem ficar firmes e resolutos em defender as suas convicções sobre Jesus como verdadeiro Deus. 5.7. Uma grande verdade que permanece através de toda a história. E acabamos aqui a conclusão e as referências, tá, pessoal? Então, cite, faça uma pesquisa prévia aí sobre grandes experiências históricas que impactaram uma nação, impactaram uma comunidade, impactaram um país. Tem vários exemplos, pessoal. Países foram mudados, modificados através de pessoas que tiveram experiência cristã, né? Então, muito importante. Tá bom, pessoal? Fique com Deus e até a próxima, tá?